O Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata horas antes da refeição matinal. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Para o Filho de Deus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara: "E reunia muitas pessoas para ouvi-lo e para que os curasse de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava." As horas preciosas de companheirismo que ele desfrutava com seu Pai Celestial significavam muito mais para o nosso Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz: "Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus." Lucas 6:12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. A Bíblia afirma em Deuteronômio 28:15: "Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês." Quem sabe você não recebe resposta para a sua oração devido a um pecado oculto. Davi disse com convicção: "Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria." Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: "Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres." Tiago 4:3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: "Não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor." A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa." Mateus 6:5. A oração não se limita às posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimônias religiosas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:8: "Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão." Quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tudo tem uma importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas exclusiva e completamente em sua comunicação com Deus. Não obstante, não está descrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atividade correta de oração. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão a resposta: a todos os homens.
Mesmo assim, é possível fazer a pergunta onde devemos orar. Paulo nos dá a resposta quando diz em toda parte. É possível que outros perguntem também quando devemos orar. As Escrituras dizem sempre. A oração é um mandato, um dever, um privilégio. Na era moderna em que estamos vivendo, aprendemos a dominar o poder da poderosa catarata do Niágara e tirar proveito para o nosso uso. Aprendemos a manter os vapores presos em caldeiras e liberar o seu enorme poder para impulsionar nossas máquinas e fazer avançar os nossos trens. No entanto, são poucos os que aprenderam a desenvolver plenamente o poder da oração. Sim, porque a solução para todos os nossos problemas se encontra em Deus Todo-Poderoso. A seguir, examinemos então objetivamente o que a Bíblia diz sobre a oração eficaz. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus disse: quando orar, diga Pai Nosso. Deus tem uma responsabilidade especial para com seus filhos. E a menos que tenhamos ingressado para a família de Deus mediante um novo nascimento, não temos direito de pedir favores a Deus. Cristãos recém-convertidos me dizem: não sei orar, não conheço as palavras adequadas. Quando os nossos filhos estavam aprendendo a falar e encontravam dificuldade para achar a palavra correta, tentavam de todas as maneiras que eu e minha esposa pudéssemos entendê-los. E os erros que eles cometiam faziam com que nós os amássemos ainda mais. Portanto, são mais valiosas para mim aquelas primeiras tentativas de conversação dos meus filhos do que as palavras da maioria dos adultos que falam a mim sem dificuldades ou erros. Em segundo lugar, a oração eficaz tem que ser feita com fé. Palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Em terceiro lugar, a oração dinâmica surge de um coração obediente. A Bíblia diz: e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 22. Se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se, entregue a Ele suas vontades, e então Ele, o Senhor, escutará a sua petição. Em quarto lugar, devemos orar no nome de Jesus Cristo. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça. Hebreus 4, 14, 16. Em quinto lugar, devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse: meu Pai, se não for possível retirar este cálice de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Mateus 26, 42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus, para nós mesmos e para o mundo. Isto não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoa por estarmos de acordo com os planos de Deus. E, finalmente, a oração deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Para que as nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus a glória e a honra.